Eu não acredito que falte seriedade para conversar sobre as coisas do agro. Acho até que ele existe, mas falta, no mínimo, profundidade, flexibilidade, criatividade, talvez mesmo até humanização. O fato é que nós temos dois grandes grupos hoje que se fala, ou pelo menos duas linhas de pensamento. Nós temos aí o pessoal da tecnologia, nós temos o pessoal que trabalha as inovações, nós temos o pessoal que, na verdade, fez e faz muita coisa positiva e temos que nos orgulhar dele. Nós temos o pessoal que tirou o país de onde se produzia 50 milhões de toneladas de grãos e hoje nós estamos produzindo acima de 350 milhões de toneladas de grãos. Nós hoje somos player em vários produtos, exportando, produzindo. Mas quando o pessoal que defende a tecnologia, que defende a inovação, faz um discurso de que é preciso de ter escala, que só quem tiver escala fica no setor, ele acaba fazendo um discurso de centralização, de segregação, um discurso excludente, quando nós precisamos de ter inclusão. Temos muitas oportunidades aí no agro e várias outras vão surgir, principalmente saindo esse acordo aí União Europeia-Mercosul. Então nós precisamos de ter mais pessoas dentro do processo. Por outro lado, nós temos o grupo que discute a questão ambiental, que trabalha a questão ambiental, trabalha a preservação. Eles têm muitos pontos positivos. Talvez em função da sua luta, seu trabalho, nós tenhamos feito aí, elaborado e colocado em prática uma das leis ambientais mais modernas do mundo. Então tem muita coisa positiva. O grande problema é que quando esse grupo começa a trabalhar negando a tecnologia, buscando o retrocesso, negando às vezes o próprio mercado, buscando, por exemplo, negar o melhoramento genético da semente, estimulando algumas sementes, as chamadas sementes crioulas, que eu acho que nós precisamos de tê-las mesmo no banco de germoplasma, talvez aí em grupos culturais como quilombolas, indígenas, colocar essa semente para que o produtor, do pequeno e médio produtor, que trabalha aí nas periferias, que trabalha aí nas pequenas propriedades do nosso imenso país, consiga produzir isso e ter excedente para poder levar no mercado, para poder vender e fazer face às outras despesas, ele não consegue. Então acho que isso aí tem que ser repensado. Então, a tecnologia, chegando lá num ponto e dizendo que tem que ser escala, e a questão ambiental, chegando num ponto aonde se fala em retrocesso, se faz o retrocesso, eu acho que nós temos que repensar isso, tem que ser mais criativo, mais flexível. Nós precisamos de ter alternativa a esse discurso. Quem paga isso é exatamente o pequeno e médio produtor, principalmente via saída da sua propriedade, via êxodo rural, que já foi muito maior nas décadas de 70 e 80, em função principalmente do apelo das indústrias que estavam se criando no país, nos centros urbanos, mas que hoje sai por falta mesmo de competitividade. Então hoje você tem que a saída, embora essa velocidade tenha diminuído, a saída nos últimos 12 anos, entre 2010 e 2022, nesses últimos dois censos, ela foi de 33,8%, enquanto o mundo teve uma saída do meio rural de 19,2%. Ou seja, nós tivemos quase o dobro. Nós perdemos 4,3 milhões de pessoas nesse período, ou seja, entre 350 e 360 mil pessoas por ano. Nós temos hoje uma população aí de 12,6% que ela é rural. E há quem diga que alguns países na Europa, nos Estados Unidos, têm números muito menores e que a tendência é essa. Lá nós temos que pensar que nós estamos vivendo uma outra realidade e que são outras culturas e que as alternativas no meio rural, no nosso caso, no nosso país, ainda são enormes e precisam ser aproveitadas e precisam ser melhor distribuídas. Então eu acredito que nós precisamos de conversar um pouco sobre isso. Nós temos procurado a trazer esse debate aí, porque nós temos chamado de microcosmos do agro. Trazer essa discussão mais próximo à nossa atividade rural, mais próxima às nossas comunidades, mais próxima aos nossos municípios. Nós acreditamos que nós podemos aí buscar fazer uma conexão entre as pessoas do agro, as organizações do agro, as comunidades do agro e as cadeias de valor do agro, que são os 4 elementos que estão presentes em todo lugar que se pratica o agro e que, se eles forem fortalecidos, nós temos condição de fazer com que as oportunidades sejam aproveitadas, que tenham maior inclusão e fortalecer todo o sistema para que ele seja resiliente em relação às crises, tanto de mercado quanto às crises climáticas, etc. E como fazer isso? Buscando principalmente fazer uma evolução, partindo com esses 4 elementos, do chamado ponto A, fazendo a sua formação, que é passar pelo ponto B, buscar o seu aperfeiçoamento, todos os 4,
e depois fazer uma transformação e, obviamente, obter os resultados. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Agrogestão em Pessoas. Eu sou Edson Fontes, engenheiro agrônomo. Esse ano estamos fazendo 50 anos aí de vida profissional e gostaríamos de comemorar esses 50 anos. Primeiro, agradecendo a Deus por ter nos feito chegar até aqui com saúde, motivação e ainda muita disposição, mas principalmente também deixar a comemoração sair em forma de trabalho. E esse trabalho que nós gostaríamos de realmente apresentar, ele se chama Jornada da Agroevolução, onde nós pretendemos discutir, trabalhar e principalmente dar uma atenção muito grande a algumas questões que eu chamo que elas estão mais no micro, ou seja, estão mais localizadas, elas estão mais nos municípios, nas regiões, que são as pessoas do agro, que são as organizações do agro, as comunidades do agro e as cadeias de valor que se pratica no local em relação também ao agro. Então nós gostaríamos de te pedir, primeiro, que pudesse se inscrever no nosso canal, nos desse aí uma força para que mais pessoas também pudessem participar disso e pudessem estar tendo acesso a essas informações, que você pudesse aí deixar o seu like, se achar que o que nós estamos falando aí faz sentido, compartilhar isso, deixar o seu comentário, enfim, nós precisamos do seu apoio. Queríamos fazer um convite muito especial, convite esse aos dirigentes locais, ao pessoal das organizações locais, desde cooperativas, associações, sindicatos, tanto patronal quanto do trabalhador, agroindústria, empresas rurais, tanto patronal quanto familiar. O fato é que nós gostaríamos de falar para todos vocês, gostaríamos de deixar algumas proposições e gostaríamos de ver que isso aí pudesse ser debatido, discutido. Mas eu acho também que, principalmente o pessoal, os técnicos da extensão, tem um espaço muito grande para trabalhar dentro do que nós vamos propor. A gente traz uma experiência bastante razoável de 15 anos na extensão, 15 anos no serviço de formação profissional e mais de 15 anos também trabalhando com secretário de agropecuária, como gestor de programas. Então, eu acho que a gente traz aqui uma experiência que ela está muito rica hoje, inclusive em função do livro que nós terminamos de escrever e está aí disponibilizado também, nos ajudou muito a rever conceitos. Eu acho que a gente tem tudo para agregar, principalmente nessa área aí, que é uma área que a gente sente que ela não tem uma política específica colocada para atender o pessoal que eu chamo hoje de que está aí no seu micro, que está aí no seu local. Então venha conosco e vamos junto. Roda a vinheta. Pois bem, nós vamos falar com você sobre a formação das organizações do agro ou agroorganizações. Então nós vamos falar muito mais no sentido de funcionalidade e de organização mesmo do que no sentido da criação ou da implantação. O fato é que essas organizações elas existem aos milhares. Nós tivemos a oportunidade de mapear mais de 6 milhões e 600 mil organizações no país como um todo. Essas organizações elas são as secretarias da agropecuária, cooperativas, sindicatos, associações. Essas são organizações de apoio. E nós temos a agroindústria, as empresas, tanto a rural patronal quanto a familiar, que são organizações de processamento e de produção. Então, essas organizações elas podem se juntarem formando um grande conjunto agroorganizacional. Então, essa formação, o nosso ponto de partida é trabalhar para que isso possa vir a acontecer. Talvez começando pequeno, 2, 3 organizações, depois você vai para 4, 5, enfim. Buscar criar um ambiente onde é que você pode criar um conjunto agroorganizacional. Eu queria fazer um parênteses aí com relação a esse termo agroorganização. Na verdade, a gente está fazendo uma analogia ao agronegócio. O agronegócio é um termo que quem criou, os seus criadores, 2 americanos, tiveram uma visão sistêmica já lá em 1959 e viram que as coisas não acontecem só dentro da porteira. Acontece antes da porteira e depois da porteira. Então, por analogia, nós estamos aí trazendo o termo agroorganizações. Se juntar essas agroorganizações, fizermos um conjunto, elas podem também, a gente ter esse pensamento sistêmico e holístico, e elas procurar resolver todas as questões do processo produtivo do setor agropecuário em seus respectivos municípios. E quem sabe até ajudando na própria região. Então, o primeiro passo dessa formação é buscar formar esse conjunto agroorganizacional. Pessoas juntos falando a mesma linguagem, respeitando as suas identidades.
Nós não vamos tirar a identidade do sindicato rural patronal com o sindicato rural do trabalhador, mas trazê-los para trabalhar junto em coisas que podem beneficiar os dois. Então esse conjunto agroorganizacional ele pode ter uma série de questões. Então a primeira coisa é fazer um plano de trabalho para ele. Esse plano das suas atividades que vão apoiar o desenvolvimento do setor agropecuário. Não é um plano de desenvolvimento do setor agropecuário, é um plano de ações que eles vão ter para apoiar o setor agropecuário. Ele pode ter, esse conjunto, uma visão própria, missão própria, objetivos, metas, assim como os demais podem manter isso para manter a sua identidade. E esse conjunto agroorganizacional, ele pode nos ajudar em três questões hoje que elas passam. Grupo que trabalha mais o tecnicismo e acaba trabalhando, defendendo muita escala, quanto o grupo que trabalha mais o ambientalismo, o conservacionismo e acaba, lamentavelmente, trabalhando um pouco o retrocesso. Então ele pode ser um contraponto para esses dois grupos e aí trabalhar três grandes linhas que eu acho que nós precisamos de agir nelas com uma certa urgência, que é aproveitar as oportunidades do agro. Elas já são enormes e tendem a crescer com a acordo União Europeia e Mercosul, com a própria demanda de alimentos aí para as próximas décadas. Então as oportunidades elas existem e precisam de ser mais democratizadas. E aí entra a inclusão. E essa inclusão, antes de ser uma inclusão no valor bruto da produção, que hoje está concentrado 8% das propriedades, ficando com 85% desse valor, eu preciso primeiro fazer uma inclusão no próprio município, e essas agroorganizações podem ajudar muito, que é a inclusão técnica, gerencial, financeira, mercadológica e digital. Então, além dessa inclusão, além da questão das oportunidades, tem uma terceira área que ela é difícil, ela é complicada, mas que se sozinho ela é muito complicada, no conjunto eu posso estar encaminhando e facilitando de certa forma isso, que é exatamente ser menos fragilizado nas crises. Crises hoje climáticas e crises de mercado. Então, se nós tivermos ações proativas, antes delas acontecerem, a gente tem uma chance maior de mitigar alguma dessas consequências. Então, buscar ter ações preventivamente para evitar as crises, ou pelo menos reduzir um pouco o impacto delas, é a ação que ela pode ser feita de maneira conjunta, e isso é muito mais possível de acontecer do que haver realmente a possibilidade da pessoa resolver isso sozinho. E outras questões também importantes que esse conjunto deve fazer é o seguinte: valorizar as categorias das pessoas. Nós temos aí várias categorias das pessoas do agro, né? A gente fala muito do produtor e do trabalhador, hoje já está se falando muito da mulher do agro, mas tem o jovem do agro, o idoso do agro, o líder do agro, o dirigente do agro, o empresário do agro, o técnico do agro, o voluntário do agro. Então, abrir espaço para todas essas categorias, para a gente fortalecer essas categorias. Outra questão extremamente importante que nós precisamos de fazer é a contribuição para a sustentabilidade no sentido dela não ser só ambiental, mas também econômica e social, e eu acho que isso aí são questões importantes que a gente precisa de fazer. A gente acredita que esse conjunto, ele para se formar tem as suas dificuldades. Aqui a gente está falando que no primeiro momento que é começar pequeno, as pessoas vão ter que ter disposição para isso, sair da sua zona de conforto. Nós não estamos aqui tentando vender ilusão para ninguém, a gente já não é criança, mais de 5 décadas aí, praticamente 5 décadas aí trabalhando no setor, conhecemos bem o nosso meio rural, sabemos das enormes barreiras de relacionamento, hoje piorada aí pela essa polarização ridícula na qual nós estamos vivendo. Então o fato é que a gente precisa de dar o primeiro passo. A gente precisa de falar em evolução. Eu não estou aqui falando em revolução. A evolução lembra rodar um volante pesado, o que defende Jim Collins no seu livro Empresas Feitas para Vencer. Então ele diz o seguinte: se você tem um volante muito pesado, você tenta de todas as formas mover e não consegue, mas você vai e insiste em um determinado momento, ele faz um movimentozinho menor que seja. Então você fala, esse volante roda. Então se ele roda, eu ponho mais força, em um determinado momento ele roda, desloca 1 centímetro. Depois ele dá uma meia volta, 1 volta, 2 voltas, 3 voltas. Depois ele pega um ímpeto que a própria velocidade dele acelera o seu próprio progresso. Então é isso que nós precisamos de fazer. A partir do momento que a gente pensa que evolução é ser hoje melhor do que ontem, e que não se trata de ter que fazer tudo ou não ter que fazer nada, para começar esse processo. Começar pequeno, mas a gente tem chance de ir juntando
boas cabeças, boas ideias, boas pessoas intencionadas em vários municípios para que a gente possa realmente promover a evolução do agro. Venha então para essa jornada, eu acho que essa jornada vale a pena. Nós gostaríamos de deixar aqui para você aí um pedido, se você acha que essas questões aí que nós estamos levantando fazem sentido, por favor, deixe aí o seu like, por favor, se inscreva no nosso canal, compartilhe isso, dê a sua opinião, enfim, venha conosco somar para que a gente possa realmente fazer algo que aparentemente parece ser utopia, aparentemente parece ser uma coisa difícil, mas se a gente não começar, não sai do lugar. Então, nosso muito obrigado e vamos em frente.